Bom dia, amados. Vamos abrir os nossos pensamentos e corações recebendo nosso Senhor Jesus Cristo e pedindo para Ele toda a paz que nós precisamos para viver hoje em harmonia, com muito contentamento em nossos corações. Glórias a Deus, nosso Pai. Hoje nós vamos continuar com Mateus 23. É o ai número 2 e o título é Eles coam um mosquito e engolem um camelo. Que situação! Muitas vezes a gente se preocupa com algo bem pequenininho e fazemos algo muito grande que ofende o nosso Pai em uma grandeza que não tem explicação, como aquilo que os fariseus estavam fazendo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Mateus 23, versículo 23. Jesus começou acusando os fariseus da lei por serem hipócritas. Hipócritas são aquelas pessoas que fingem ter uma fé que na realidade não tem. É algo exterior para mostrar para o homem, mas que dentro deles era algo assim, muito terrível. Aí em seguida Jesus fala: vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Por que Jesus disse isso? Porque essas ervas eram ilegais para serem cobradas o dízimo. Porque são ervas, os fariseus estavam cobrando 1/10 dessas ervas ilegalmente. Então nós vamos ver a seguir o que a lei do dízimo declarou. Lembre-se que a lei do dízimo foi dada por Deus, não pelo homem. Mas o homem, através do tempo, tem modificado, colocando muito legalismo na lei do dízimo. Deus, desde o princípio, colocou leis fundamentais para o povo, para aceitá-lo como Pai, para aprender a ter fé e também para não perecer. Um exemplo dessas leis é a lei do respigar. Nós vemos, por exemplo, no livro de Ruth, a lei do respigar. A lei do respigar protegia as pessoas que estavam passando fome, porque se elas entrassem em uma plantação, todo aquele alimento que tivesse caído da colheita, que não estivesse no pé, a pessoa poderia pegar e comer. E no livro de Ruth, a lei do respigar foi a salvação delas. E veja que lei interessante criada por Deus, não é? O objetivo da lei do dízimo seria consagrado a Deus. E todo o dízimo recolhido deveria ser usado e deve ser usado no trabalho de Deus, não do homem. A 10ª parte dos produtos da terra, sejam os cereais dos campos ou os frutos das árvores, pertence ao Senhor e deve ser consagrada a Ele. Levítico 27:30. Observem aí que Deus está falando desse dízimo ser a 10ª parte dos produtos da terra. Mas veja que não é o único dízimo, existem outros dízimos que chegavam até 23%. Se vocês quiserem consultar sobre isso, vá até Deuteronômio 14. Essa 10ª parte dos produtos da terra, Jesus explica que são os cereais dos campos ou os frutos das árvores, e que pertence ao Senhor e deve ser consagrado a Ele.
Então fica claro que cobrar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho era totalmente ilegal, e é algo que os hipócritas dos fariseus estavam inventando para angariar dinheiro daquela população sofrida, aquele povo que dependia da sua agricultura para comer e para sobreviver. Jesus estava com isso denunciando a negligência dos fariseus no que diz respeito à justiça, à misericórdia e à fé. Guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Mateus 23, versículo 24. Mas por que vocês acham que Jesus chamava os fariseus de guias de cegos? Porque além de serem cegos, eles estavam guiando os cegos. Mas por que isso? Por que cegos? Não é cegos de visão. Isso aí é uma imagem que Deus está colocando daquelas pessoas que, apesar de terem recebido a lei de Deus, como vocês viram, está claro o que é concernente ao dízimo. Apesar de saberem tudo isso, eles obedeciam os fariseus e pagavam o dízimo. Então, esse problema não é só um problema social, o fato deles estarem tirando das pessoas, mas também um problema de que os fariseus estavam enganando o povo e o povo se recusando a analisar a palavra de Deus. Eles estavam simplesmente dizendo amém ao problema. Agora, amados, não é isso que acontece no dia de hoje? Muitos de nós vamos a certas igrejas, ouvimos as pessoas e nunca consultamos a Bíblia. Se consultamos a Bíblia, vemos que está errado, mas nós continuamos naquela religião. É a própria palavra de Deus declarando isso, é Jesus dizendo, exclamando, guias de cegos. Quem são esses cegos? São as pessoas frequentando essas sinagogas, frequentando igrejas como hoje em dia. Toda cegueira espiritual, ela só é eliminada com o estudo da palavra de Deus, com a compreensão da palavra de Deus. Porque senão nós seremos sempre cegos, tendo algum outro cego para nos guiar. Então nós temos que nos dedicar à palavra de Deus, abrir a Bíblia, estudar e por nós mesmos tirar conclusões e aplicar em nossas vidas. Não agir como aqueles que são guiados por um cego. Jesus aí está usando uma hipérbole que é uma figura de exagero. Não para exagerar, para ser engraçado, não. Isso é para denunciar a seriedade do problema. Eles estavam tão preocupados em não comer o mosquito porque era um animal impuro, então coavam a água para não bebê-lo. Mas por outro lado, Jesus está falando que eles engoliam o camelo. O camelo é um animal impuro também. Todos os outros insetos alados que andam pelo chão são detestáveis para vocês. Levítico 11, 23. O camelo rumina, mas não tem os cascos divididos, de modo que é impuro para vocês. Levítico 11, 4. Essa lei do puro e do impuro começou com Deus mostrando para o povo o que comer, porque a fome era tão grande que eles tendiam a comer qualquer coisa. E daí eles morriam. Então, esse conceito de pureza e impureza começou daí, e depois tem outros detalhes que não cabem aqui neste texto. Essa expressão, coam um mosquito e engolem um camelo,
é que os fariseus deveriam se concentrar nas questões maiores, que era evangelizar corretamente e não deixar de lado as questões menores. Por exemplo, as considerações sobre o altar do Senhor, sobre o ouro, sobre as ofertas, sobre a adoração. Existem muitos problemas aí em que os fariseus deveriam se preocupar. E eles estavam muito preocupados com o legalismo, em fazer uma religião do lado da religião e dizer que era Deus que tinha mandado. Toda a religião deve pregar aquilo que está na palavra de Deus, não aquilo que a igreja ou a religião acha que deve ser. Colocar normas para adequar a situação do dia de hoje, a situação financeira, a situação social. Tudo isso são coisas que o homem está colocando para adequar a sua condição pecaminosa, às vezes para trazer mais fiéis, às vezes para condições políticas, às vezes para conseguir fama, sucesso, e as pessoas também procurando algo que lhe dá uma satisfação desse lado pecaminoso. Mas Deus quer pureza na sua igreja, pureza no altar e pureza nos homens. Gente, muito obrigada pelo seu tempo valioso. Que você tenha um bom dia, um dia abençoado, cheio de paz, cheio de muitas felicidades, muita paz. Bom dia.